Bom dia, feliz sábado. Olha, eu em particular estou muito feliz hoje, porque eu estava com saudade de vir à igreja aqui em São Paulo. E então é um dia muito feliz para mim, depois de 10 meses lá na Amazônia, a gente está aqui visitando, vendo vocês novamente, vendo a igreja calorosa, já vendo as crianças louvando com alegria, então aprendam com as crianças. Se você está um pouco triste hoje, ou um pouco preocupado com alguma coisa, esqueça, porque hoje é o dia da alegria. Hoje tem que ser o seu dia da alegria, é o sábado, é o dia do nosso Senhor. E eu, como eu disse, estou muito feliz e eu reforço o convite para vocês. Hoje à tarde, às 16h, meu marido e eu vamos dar o nosso testemunho, vamos falar como que a gente foi parar na floresta amazônica, o que aconteceu, como que a gente largou tudo, vendeu tudo e fomos parar lá, o que a gente faz lá, o que Deus tem feito por nós lá e como Deus tem se revelado. Então, fica aí o convite, chamem seus amigos, seus convidados, vai ser uma tarde muito gostosa. Eu, pelo menos, amo ouvir testemunhos, eu acho que isso fortalece a minha fé. Então, eu espero que nessa tarde vocês também saiam daqui mais fortalecidos e nessa manhã também saiam mais fortalecidos. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre identidade restaurada. Mas antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu peço que você curve sua fronte para a gente abrir a palavra e pedir a presença do Espírito Santo. Pai querido, Deus de amor, Senhor, nós já tivemos aqui momentos agradáveis na escola sabatina, nós tivemos a adoração das crianças, e eu imagino o sorriso do Senhor aí de cima, olhando essas crianças te louvando. E nós estamos agora, Pai, reunidos aqui para abrir a Tua palavra, a Tua santa palavra. O Senhor sabe, meu Deus, o que as pessoas que estão aqui hoje necessitam ouvir. O Senhor sabe porque cada um está aqui hoje, então eu peço, Pai, por favor, que o Espírito Santo ande livremente neste lugar. Ele é muito bem-vindo aqui, Senhor. Que o Espírito Santo ande livremente, toque no coração das pessoas e não deixe que se distraiam, que se percam nos pensamentos com o barulho. Por favor, o Senhor é santo, o Senhor é sagrado e o Senhor merece toda a honra e toda a glória e todo o nosso silêncio. E nós te pedimos isso agora, Pai. Fique aqui presente. Eu sei que o Senhor já está, nós já estamos na Tua presença. Então, por favor, permaneça e aceite este louvor que é oferecido ao Senhor. Aceite este culto em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para vocês, irmãos, nós vamos falar sobre identidade restaurada. E eu acho que quando a gente começa a falar sobre identidade, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? O quê, irmãos? RG. Pelo menos para mim, você fala só identidade. O que você dá? Seu RG. Você dá ali o seu documento. No documento, no RG, tem assim todas as suas informações. Mostra a sua foto, o número do seu documento, a sua filiação. Mostra quando, o dia que você nasceu, onde você nasceu. É um documento extremamente importante. Sem a sua identidade, você não é reconhecido como um cidadão. Sem a sua identidade, você não entra em órgãos que precisam que você mostre quem você é. Por exemplo, sem a sua identidade, você também não consegue entrar num avião. A gente veio agora do Amazonas, muito longe, de viagem de barco, 2 barcos. A gente saiu do Amazonas no domingo, hein, gente? Chegamos ontem. Muito longe a viagem. E quando você entra no avião, você precisa mostrar a sua passagem, e muitas vezes ali a sua identidade, seu passaporte, enfim. E ali tem que constar certo. Uma experiência minha, um dia eu estava viajando com o Davi, e a gente foi, se eu não me engano, para o Espírito Santo, ele foi tocar e eu fui acompanhá-lo. E quando a gente voltou, quem fez a nossa passagem, quem comprou a nossa passagem e emitiu, tinha esquecido de colocar o meu nome de casada. Então, só estava Jéssica Giglio Matos. E aí, quando eu fui entrar no avião, ele pegou, eu dei meu RG, e meu RG já estava com o nome de casada, Jéssica Giglio Matos Col. E aí ele olhou, o rapazinho lá olhou e falou assim, não, está errado. Aqui está falando que você chama Jéssica Giglio Matos Col e na passagem está Jéssica Giglio Matos. Eu falei, não, moço, mas é meu nome de casado. Alguém colocou errado, tal, mas é Col e tal. Foi um tererê, gente. Quase que eu não embarco naquele avião. Tive que implorar para a pessoa, não, moço, por favor e tal. Senão a gente teria que comprar outra passagem, né? Mas, enfim. No final, eles deixaram eu entrar. Viram ali que foi, talvez, na hora que quem comprou esqueceu de digitar meu sobrenome de casada. Mas aqui a gente vê a importância de você estar ali mostrando o seu documento e como você é reconhecido pelo que está no seu documento. E hoje a gente vai falar um pouco disso. Tendo já conceituado o que é uma identidade, no sentido de documento que a gente está falando, nós vamos nos autoanalisar nessa manhã.
Irmãos, eu peço, concentre-se nessa mensagem. Concentre-se nessa mensagem. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é do Senhor. Concentre-se nela. Isso não vem de mim, isso vem do Pai. A identidade, gente, como eu falei para vocês, a gente vai refletir essa manhã sobre isso. E eu quero que você reflita sobre você. Não é para você refletir sobre o outro, refletir sobre alguém da sua casa, sobre um amigo. Não estou querendo. Não é para você se importar com o outro. Você. Faça uma autoanálise sobre você essa manhã. Tudo que eu for falando, você vai refletindo e pensando sobre você. Gente, eu quero perguntar umas coisas para vocês. Pensem aí na sua mente, na sua resposta. O quanto você realmente acredita na filiação que o Pai te deu? Pensa aí, o quanto você acredita mesmo na filiação que o Pai te deu? O quanto você se porta como um filho do Rei do Universo? O quanto isso está internalizado dentro de você? O quanto você respira isso? Eu sou filho, eu me porto como um rei e isso está dentro de mim. Parecem perguntas talvez meio clichês. Talvez, de novo, ela vai falar sobre isso, que eu sou filho. Não, não é isso que eu vim falar. Eu quero saber o quanto você realmente acredita nisso. Porque uma pessoa que acredita nisso, ela age diferente. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu estava lá no Amazonas, eu estava numa cidadezinha próxima lá, que fica a 4 horas de onde a gente mora. E a gente vai nessa cidade uma vez por mês para fazer compras. Então, a gente só sai lá de onde a gente mora uma vez por mês. E a gente vai para a Barreirinha, vai resolver as coisas de internet, de banco, de correio, supermercado. E eu entrei no correio. E aí, quando eu entrei no correio, estava lá esperando para ver se tinha chegado uma carta lá para mim e tal. E eu fiquei esperando sentada. E só tinha homens dentro do correio, esperando tal, o moço que ia me atender. E aí, eu era próxima e eu ouvi o Espírito Santo falando assim para mim, ó, fala para eles quem eu sou. E eu falei, não, acho que não. Acho que não é para eu falar, não. E fiquei lá relutando. E aqui o Espírito Santo, fala para eles quem eu sou. E eu falava, mas Senhor, só tem homem aqui nesse lugar, eu nem sei se eles vão me ouvir, mas será que eu falo? Eu fiquei ali pensando e relutando. E eu lembro que o atendente, no vidro, assim, tinha a foto de Jesus. E, de novo, fala para eles quem eu sou. E aí eu respirei e falei, tá bom. Não sei como, mas eu vou falar, Senhor. O Senhor está mandando, eu vou falar. E aí eu estava conversando com eles, ali eu era próximo, eu apontei para Jesus, eu falei, você acredita nele realmente? E aí eles pararam, quem estava no correio, ficaram me olhando. Você realmente acredita nesse Jesus que vocês têm a foto aqui? Porque se vocês acreditam, se preparem, porque grandes coisas vão acontecer na terra e ele está para voltar. E aí eles pararam, me ouviram, aí o outro que estava me atendendo falou, amém, amém, eu acredito. Falei, acredita, porque grandes coisas vão acontecer. A gente já está tendo aí um pouquinho do que está acontecendo com a pandemia, mas coisas piores vão acontecer. E aí eles perguntaram, de onde você vem e tal? E eu falei, sou de São Paulo, estou indo embora mês que vem para a minha cidade. Ele falou, você é de São Paulo? Eu falei, sou de São Paulo. Ele falou, o que você veio parar aqui, né? O que você veio fazer aqui? Mas você mora aqui em Barreirinha? Eu falei, não, eu moro numa Saori, 4 horas daqui. Nossa, menina, o que você está fazendo aqui? E eu contei toda a história e tal. E eu lembro que do rapaz do correio falou assim, mas você largou São Paulo para vir para cá? Tipo, para o meio do nada? Por quê? Falei, porque eu obedeci a Deus. E eles olharam e eu falei, eu obedeci a Deus. Deus mandou eu vir. E eu e meu marido largamos tudo e viemos. Irmãos, eu saí de lá chateada com uma coisa. Por que eu relutei tanto para falar quem era Jesus? Com medo? Com vergonha do que eles iam pensar? Porque tinha um monte de homem, era uma mulher levantando a voz para falar quem é Jesus? Mas ali no momento eu saí e falei, Senhor, desculpa por ter demorado tanto, mas na próxima eu não vou demorar. Na próxima o Senhor vai falar, eu vou olhar e eu vou abrir minha boca. Isso é ter uma identidade restaurada. É saber de quem você é filho. É saber que o Espírito Santo fala com você e você só obedece, meu irmão. Você não demora, não, como eu demorei. Você olha e fala. Você está com vergonha, você está com medo dos outros não gostarem de você? O que é que passa? Então, volto a perguntar para vocês. O quanto vocês acreditam na filiação de vocês? O quanto vocês acreditam que o Pai do céu é o seu soberano? A ponto de, se Ele mandar, você vai e faz. Você não retruca com o Espírito Santo. Ele fala e você obedece.
Mas saber que você é filho de Deus é uma coisa, acreditar é outra. Saber todo mundo sabe, gente. Eu sou filho de Deus, amém, amém, eu sou filho de Deus, que bom. Acreditar, se apropriar dessa verdade e se portar como um é totalmente diferente. Irmãos, a gente sabe quem é um filho de Deus que sabe que é e um filho de Deus que, tá bom. Um filho de Deus que acredita na identidade que ele tem e um filho de Deus que só sabe que é filho de Deus. Ele se porta diferente, ele é diferente. Mas, afinal, gente, de forma prática, eu vou falar para vocês aqui mais na praticidade, o que realmente é essa identidade que a gente está falando. Como que olha um filho do rei? Como que ele olha? Naquele dia ali nos Correios, o que aconteceu? Deus falou para mim, minha filha, você não quer falar? Porque minha oração todo dia é, Senhor, eu quero falar. Então, tira minha vergonha, tira meu medo e fala. E naquele dia depois, quando eu estava conversando com Deus, ele estava falando assim para mim, você não quer falar? Então abre a boca e fala. Abra a boca e fala. Eu te dei boca para falar, não te dei boca para você ficar só sorrindo. Então, abra a sua boca e fala quem sou eu, porque esse povo, as pessoas, os meus filhos precisam saber. O Espírito Santo me conduziu ali a olhar aquelas pessoas com amor. Quando eu estava pensando, será que eu falo ou não falo? Eu pensei, Jesus é para todos eles. Jesus está esperando todos eles. Não, quem sou eu para não abrir a boca e falar quem é Jesus para essas pessoas? Quem ele é e o que ele vai fazer? Mas o que tem acontecido, gente, é que a sua identidade vem de Cristo, a gente já sabe. E eu acho, pelo menos, tenho certeza, que é inadmissível um cristão sem identidade. Então, não é cristão. Um cristão que não sabe a sua identidade não é um cristão. É um cristão moderninho, talvez. Um cristão que acha bonito falar que acredita em Deus e tal, mas nem reconhece a sua identidade. Satanás, ele trabalha arduamente para destruir a sua identidade. Sabe por quê? Porque Satanás treme. Satanás treme quando alguém que sabe quem é, levanta, abre a boca e fala. Satanás foge, ele fala, não é possível que ela vai abrir a boca de novo. O Davi, o meu marido, ele fala uma frase que eu gosto, eu uso inclusive com os meus alunos. Satanás tem que ficar com ódio quando você acorda. Falar, não é possível, a Jéssica acordou de novo. Caramba, ela vai abrir a boca e vai falar de quem é Deus. Ele tem que te odiar quando você acorda. Você tem que acordar e ele tem que tremer porque você acordou. Porque você não vai ficar quieto, você sabe quem você é, você sabe de quem você é filho. Irmão, só um sorrisinho não basta. Eu sei que a gente fala de Jesus sorrindo, mas não é só um sorriso. Abra a boca. Fala quem é o seu rei. Fala para eles quem é o seu pai. Fala o que ele está fazendo por você na sua vida. Profetize. Testemunhe. Anuncie o evangelho. Não adianta ficar só no sorrisinho, irmãos. Façam mais. Dê o próximo passo. Avance. O Espírito Santo está implorando para que você faça isso. E como eu disse, Satanás tem feito isso porque o que ele mais quer é ver você com dúvida. Satanás ri da nossa cara quando a gente fala, ai, será que Deus me ama mesmo? Irmão, se você está aqui na igreja não sei quantos anos, você já sabe que você é amado. Vamos para o próximo passo? Vamos? Amado a gente já sabe que a gente é. Não dá mais para acordar e falar, ai, Deus não me ama porque Ele não me respondeu. Ai, minhas orações não são respondidas. Ai, eu não tenho... Chega, não dá, gente. Próximo passo. Vamos avançar, subir um degrauzinho. Você é amado. Internaliza isso no seu coração. Você é amado. Então, vamos para o próximo passo. Senhor, eu já sei que o Senhor me ama. O que o Senhor quer que eu faça? Testemunho, fale. Fale. Ele quer que você fale. Mas Satanás não quer, ele vai destruir sua autoestima, ele vai falar que você não é capaz, ele vai colocar na minha cabeça que eu sou mulher dentro de um correio. Você acha que alguém vai te ouvir, Jéssica? Você é mulher. Mas o Espírito Santo falou, abre a boca e fala. E daí que só tem homem aí, abre a boca e fala. Sou eu que estou falando, não é você? Então você não tem medo. Você não tem medo das vozes de Satanás, você ignora. Nós vamos aprender hoje alguns títulos de que Deus deu para nós. Se você chegou nessa manhã achando que você não tem título nenhum, meu amigo, você vai sair hoje com muitos títulos. E o primeiro título que vocês vão ver que Deus deu para nós é que nós somos o quê? Pertencentes a eles, nós somos filhos dele. Abra sua Bíblia em Gálatas 4:6. E você vai ver aqui o que Paulo está falando. Abra em Gálatas 4:6. O título, pelo menos na minha Bíblia aqui, o título do capítulo já fala, a nossa filiação em Cristo.
Não sabia que você tinha uma filiação em Cristo? Olha lá, ó, já lê Gálatas que está te falando qual é a sua filiação. 4:6 fala o seguinte: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Amém? Você é filho e herdeiro. Primeiro título que você tem hoje aqui. Você pertence a Deus, você é filho, mas mais do que isso, você é herdeiro. Aqui Deus deixa claro o que você é. Mas a minha pergunta para vocês é, por que a gente não vive esse chamado? Por que a gente não vive como um herdeiro? Por que a gente não vive com coragem para sair por aí falando mesmo o que Deus tem feito na nossa vida? O que tem acontecido com o povo de Deus que não se porta como um soldado na batalha? Porque eu não sei se você sabe ou não, mas se você não sabia, eu vou te falar, você nasceu para a guerra. Você não nasceu para ficar de boinha, não. Você nasceu no meio de uma guerra, da maior guerra que existe neste mundo. Se você nasceu no meio da guerra, você é um soldado. Agora você tem que escolher de que lado você está. Quem é o seu general? O soldado obedece ao general. Mas por que o nosso povo não tem se firmado? Por que o nosso povo de Deus não tem trabalhado e agido como um soldado? Porque eles estão sem identidade. Porque o povo de Deus ainda está com dúvida se Deus ama ou não. Porque o povo de Deus ainda está com dúvida se Jesus perdoou os pecados ou não. E aí continua pedindo perdão por aquele mesmo pecado várias vezes. Deus fala que quando você pede perdão, Ele joga os seus pecados no fundo do mar e esquece. Por que você está repetindo e pedindo perdão de novo pelo mesmo pecado? Não estamos com identidade. Se você está com a sua identidade firmada, você sabe quem você é. Eu peço perdão, eu sei quem é o meu intercessor, eu sei que Ele leva para o trono do meu Pai vivo e eu sou perdoado em nome de Jesus. O povo está sem identidade. Ou posso dizer que se não está com a identidade, está com a identidade parecida de outros. E a gente não sabe mais distinguir quem é o povo verdadeiro de Deus e quem não é. Está tudo uma lambança, está tudo misturado. Quem tem identidade, tem identidade. Tem personalidade, sabe quem é. E vamos combinar que a gente gosta de pessoa assim. Gosta ou não gosta? Você olha e fala, aquela pessoa tem personalidade. Ela fala firme, ela não arreda, ela não vende os seus princípios. Isso atrai, isso chama atenção. Pessoas que sabem quem elas são. Às vezes a gente pode até ficar meio assim com a pessoa, mas chama atenção. E Deus já deu esse título para a gente há muito tempo. É a gente que não está se portando como deve. Quando a gente entende a nossa identidade, irmãos, quando a gente tem isso na nossa mente com firmeza, nós nos portamos como embaixadores do céu. Segundo título que você vai ganhar essa manhã. O primeiro, você é filho. O segundo, você é embaixador do céu. Segundo o dicionário, irmãos, embaixador é um representante oficial de um país. Você ganhou o título de embaixador do céu. Você é muito mais do que o embaixador do país, do Brasil, de qualquer que seja. Você é embaixador do céu. E quem te deu esse título não fui eu, foi o seu pai. Amém? Você é embaixador. O que faz o embaixador? Representa o país. Se porta como um representante. Você é o embaixador do céu. Você é o embaixador do Deus vivo. Então, meu amigo, levanta a sua cabeça para o alto, arruma a sua postura e haja como embaixador. Não dá tempo de agir como qualquer um, não. Não dá tempo de agir como qualquer um. Não dá tempo de ter vergonha de falar de Jesus. Não dá tempo de ficar andando na ondinha para não perder amigos. Não dá tempo de querer ficar parecido com o mundo para ser aceito pela sociedade. Já não dá tempo há muitos anos, né? Porque Jesus fala disso. Mas já deu. Já deu. O embaixador, ele sabe quem ele sabe quem é o general. E ele quer usar o embaixador. Ele quer, assim, fazer com que você vá longe e represente o céu. Irmãos, vou contar um testemunho que aconteceu lá na escola, né? Eu trabalho numa escola. Olha só, nós estávamos com uma professora que estava doente há muitos dias. A gente tinha ido para Manaus, Davi e eu. Quando voltamos, a gente soube que ela já estava com muita tosse faz muito tempo. E aí nós voltamos, nós chegamos lá, minha família tinha ido me visitar, a gente estava com os meus familiares lá,
E a nossa professora doente, mal. Ela tinha feito de tudo, irmãos, de tudo. Todos os remédios naturais ali dos ribeirinhos, das pessoas que estavam dando, ela tomou. Ela foi até para a cidade, tirou um raio-x, não tinha nada. As pessoas ali, né, a minha tia, minha mãe, tudo, ouviram o peito dela, não tinha nada. E ela não parava de tossir. Aí começaram a falar que era uma tosse de guariba, que é uma tosse lá que é famosa. Isso é a tosse de guariba, você está mal. E ela estava assim, acabada, sem forças, e tossia, já não dormia bem, acordava as meninas com qual ela dividia a casa. Ela estava muito mal. E a gente estava orando por ela. Todo mundo orando por ela, não, você tem que ficar bem, vamos orar. Mas a menina mal, não melhorava. E aí passou um tempo, ela veio e ela falou assim, gente, não dá. Ela estava muito mal, o corpo dela assim, estava mal, o rosto dela, eu não estou aguentando. E aí eu lembro que eu falei assim para o Davi, a gente orou aquela noite, no sábado, e eu falei para o Davi, a gente tem que jejuar por ela. A gente tem que jejuar. A gente já orou, então o próximo passo é jejuar por ela. Isso é um outro assunto, um outro sermão, mas cristão que não jejua, jejuem. E aí a gente falou, a gente tem que jejuar por ela. Alguma coisa tem que acontecer, não dá, essa menina está mal, ela não está aguentando mais ficar em pé. E aí a gente dormiu e no dia seguinte, no domingo, ela estava muito mal. Ela estava assim, muito mal mesmo. E ela estava, acho que o pior dos dias dela, ela não conseguia andar. E só estava nós três na escola, porque os outros professores tinham ido para a cidade. Estava eu, Davi e ela. E ela acordou, a gente falou, você está bem? Ela, não estou bem. A cara dela estava ruim, eu não aguento mais tossir. Ela falou, eu tusso, meu peito dói e eu quero vomitar e tal. E ela mal. E aí nós decidimos fazer o seguinte, nós olhamos a situação dela. Nesse dia ela não conseguiu comer. Nesse dia ela só tomou um suco e o corpo dela doía demais. E nós falamos assim, nós vamos orar por você então agora, Regiane. Chamamos ela, trouxemos ela lá para a administração, nós vamos orar por você de joelho. Irmãos, a gente já tinha orado por ela. O nosso próximo passo era jejuar. Só que ali, nós, Davi e eu, sentimos que tinha que orar, mas agora tinha que orar intercedendo com força. Deus tinha que fazer um milagre na vida daquela menina. Ela não estava aguentando mais. Era, acho que, 18 dias de tosse já. E a gente se ajoelhou ali, colocamos a mão sobre ela, tocamos nela, e ali a gente orou, eu orei, intercedendo, sabendo quem eu era. Eu acho que foi uma das orações mais fortes da minha vida. Porque ali eu orei, me ajoelhei, e eu encostei nela, e eu sabia que eu era filha do rei. Eu sabia quem eu era. Eu sabia que eu era embaixadora do céu. E ali eu encostei nela e falei, vai sair poder. Vai sair poder nessa oração, através da minha mão, não por mim, por causa do Espírito Santo. E ali a gente orou, encostamos nela, eu intercedi, eu clamei, eu chamei o Espírito Santo para resolver. Falei, Senhor, me usa, passa através de mim agora e cura a Regiane através da minha mão. Porque não dá mais. E ali ela levantou, a gente sentiu muito forte a presença do Espírito Santo ali. A gente levantou e ela foi dormir. E aí no dia seguinte, ela acordou outra pessoa, feliz, com o rosto feliz. Falei, e aí? Estava nesse vídeo, como que foi? Você dormiu? Dormi, que eu nem percebi que eu dormi, eu não tossi nada. Jéssica, eu não tossi nada, foi um milagre. Amém? Foi um milagre. E para fechar ainda esse testemunho, ela passou um dia, no dia seguinte ela falou assim, preciso contar uma coisa para vocês, para mim e para o Davi. À noite, depois que vocês oraram, eu dei uma tossida muito forte assim, e saiu catarro da minha boca. E eu consegui cuspir. E o Espírito Santo falou assim para mim, por que vocês não pediram antes? E ela falou, eu fiquei impactada. Falei, se você ficou, imagine a gente. Por que vocês não pediram antes? O Espírito Santo está clamando. Por que vocês demoraram tanto para me pedir assim? Com fé, com força. Aquele dia, ali eu me reafirmei mais ainda de quem eu sou. Ali eu falei, Senhor, obrigada por me usar. Obrigada por me usar. E o Senhor quis que acontecesse isso comigo, porque eu precisava reafirmar minha fé em Ti. E o Senhor me usou e ela foi curada. Nunca mais ela tossiu nada. Não sabemos o que foi, o que ela pegou, que tosse era aquela, mas ela foi curada, não por mim, mas em nome de Jesus. Amém? Só que essa é a diferença de quando você sabe quem você é, irmão. Quando você sabe quem é que vai agir, você ora com força.
Você não ora, ai, Senhor, tomara que o Senhor me ouça. Não, você ora, Senhor, eu acredito, cura ela agora. Se Deus vai curar ou não é com ele, mas ore acreditando. Não ore na dúvida, não ore achando que Deus não vai te ouvir. Ore acreditando. Você é filho e você é embaixador. Além de embaixadores, Cristo nos deu outro título. Abra sua Bíblia em Isaías 43, 10. Isaías 43, 10. Deus nos dá outro título. Vamos sair com vários títulos, hein? São mais importantes do que títulos acadêmicos, meus irmãos. É título vindo do Senhor. 43, 10. Vós sois as minhas o quê? Testemunhas, diz o Senhor. O meu servo a quem escolhi para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Deus te chama para ser testemunha. Ele te chamou para ser filho. Ele te chamou para ser embaixador. Ele está te chamando para ser testemunha. Mas pensa comigo, irmãos, para a gente ser uma testemunha, a gente tem que, se a gente vai no tribunal ser uma testemunha, você vai testemunhar de algo que você viu. Você vai ser testemunha de algo que você contemplou ali, que você estava. Não, ela é minha testemunha, ela estava lá, ela viu. Então, para a gente ser testemunha de Deus, para a gente ser testemunha de Cristo, a gente precisa fazer o quê? Ver coisas acontecendo, ver milagres acontecendo, viver no sobrenatural de Deus. E por que tem tanta gente que não vive no sobrenatural de Deus? Por que tem tanta gente que fala, eu não tenho um testemunho para contar? Nada na minha vida acontece, porque estão sem identidade, irmãos. Não sabe quem são. Não sabem de onde vieram, para onde vão. Não sabem que Deus está dando um poder para você fazer grandes coisas. Jesus falou isso. Vocês farão grandes coisas, maiores do que eu fiz. O que aconteceu com a nossa geração que a gente não acredita nisso? O que aconteceu? Acho que ficou só para os discípulos isso? Só os discípulos curavam? Só os discípulos faziam grandes coisas? Não. Deus não falou isso. Jesus não falou, ó, é só para os discípulos isso daqui, hein? Não, ele não falou isso. Ele falou que é para todos ali que creem, eles farão grandes coisas maiores do que eu fiz. Então, se você não tem testemunho para contar, se você não está vivendo coisas incríveis, magníficas, está faltando identidade. Está faltando lembrar quem você é de verdade. Porque quando você vive, irmão, quando você sabe sua identidade e você vive o sobrenatural de Deus, você tem muita coisa para contar. Você senta e você fica horas contando o que Deus faz na sua vida. Horas. Porque você está o tempo inteiro na presença do Espírito Santo. Um dia eu ouvi uma pastora falando, de uma outra denominação, e ela estava falando assim, que um dia ela falou assim, eu fui orar, e eu falei assim, Senhor, eu vou entrar agora em tua presença. E ela ouviu o Espírito Santo falando assim, e onde você estava esse tempo todo? Você vai entrar agora na presença? Não, você anda na presença. Você anda na presença do Senhor o tempo inteiro. Você não vai entrar na presença do Senhor. Você acorda, você ora tal, e você já está na presença dele o tempo inteiro. O tempo inteiro. E isso é o que falta. Quando você não tem você não tem a sua identidade firmada, restaurada. Você não tem nem os olhos para ver as coisas sobrenaturais que acontecem com você. Você não vê. Acontece na sua frente e você não vê. Um dia eu ouvi um pastor falando assim, numa pregação que eu assisti, que tinha um rapaz que falava assim para ele, pastor, não consigo orar de madrugada. Nossa, eu tento e tal, e eu quero orar mais, eu quero passar horas orando e tudo mais, eu não consigo. E aí o pastor falou, não, continua, insistindo para orar e tudo mais. Aí passou um tempo e ele falou assim, pastor, nossa, toda vez eu estou acordando 3 da manhã. Toda vez eu acordo assim, sem despertador, sem nada, acordo 3 da manhã. Falo, por que eu acordei? E aí o pastor falou, e o que você faz quando você acorda? Eu volto a dormir. Criatura de Deus, é Deus te acordando, meu filho. Você está acordando toda hora às 3 da manhã e você volta a dormir. Acorda, levanta e ajoelha. Deus está te acordando para orar. Então, falta saber, falta você viver. Você quer viver essas coisas? Então, abra seus olhos, perceba, abra seus ouvidos. Só que não dá para a gente contemplar o sobrenatural de Deus contemplando as coisas desse mundo.
Não dá para contemplar o sobrenatural de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvindo o mundo. Afinal de contas, Jesus mesmo fala que, na Bíblia mesmo fala que não dá para adorar o quê? 2 senhores. E, vou contar uma experiência para vocês. Eu sei, a gente já ouviu a vida inteira sobre isso, de que você fica parecido com o que você contempla. E eu vivi isso lá na Amazônia muito real, muito real. Nós éramos em 6 professores. 6 professores vivendo juntos ali numa vila, numa comunidade, fora as outras pessoas da comunidade, né, e tudo mais. Eu não fiquei parecida muito com os ribeirinhos em si. Algumas coisas a gente já fala, né, como os ribeirinhos, tal, porque você pega o jeito e tal. Mas eu percebi que a gente vivia tanto nós 6 professores juntos, porque é a nossa família agora, né? Então, almoça junto, assiste sermões juntos, estuda a palavra junto, a gente está junto o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está junto. E aí eu comecei a ver lá, conversando com o Davi e tal, a gente começou a ver como a gente estava parecido com eles. Eu fazia uns trejeitos e eu falava, nossa, eu não fazia isso. Eu não falava assim, eu não encostava a minha mão assim, isso é dessa professora. Ela fala assim, esse. E eles falando como eu e o Davi. Nós tínhamos professores de vários lugares, né, gente? Mato Grosso, Brasília, interior de São Paulo. Então, cada um vem com uma gíria, cada um vem com um jeito diferente. No final, estava todo mundo falando parecido com o outro. Porque você fica parecido com o que você contempla. Então, irmãos, não adianta achar que a gente contemplando o mundo, a gente vai ter olhos para ver o sobrenatural de Deus e falar, uau! Você está contemplando outras coisas. Você está contemplando o que o mundo está te oferecendo, o que está acontecendo na moda. Aí você fica ligado na moda, a música do momento, a cantora do momento, e você quer ter olhos para enxergar o sobrenatural de Deus. Como? Você fica parecido com o que você contempla. Com o que você contempla. Se você quer parecer com Jesus, se você quer ficar mais perto de Jesus, olhe alguém que está nessa pegada e fica nele, cola nele. Eu quero aprender, eu vou ficar ele. Eu gosto do jeito que ele faz. Um pastor, alguém próximo de você na sua igreja, cola nele e aprenda como faz. E você vai e faz mais discípulos, novos discípulos, restaurando identidades. Irmãos, hoje eu percebo que as crianças estão sem identidade. Muitas crianças não sabem direito quem elas são, né? Mas não entrando nesse contexto, agora só no contexto de identidade cristã, vou contar o que aconteceu lá no Massauri. Eu estava com os meus primários, eu era professora dos primários lá, junto com eles. E aí, eles estavam conversando e eu falei assim, gente, quem tem pedido de agradecimento? Hoje é sábado, né? Feliz e tal. Aí o menininho falou, tia, eu tenho um agradecimento. Eu falei, conta, como que foi? Eu estava procurando uma chave, tia. E a minha mãe falou para eu procurar uma chave. E eu não achava essa chave. E aí, eu fui andando, tal, não sabia se tinha caído no rio, se tinha caído ali na casa. Eu fui procurando. E aí, eu achei a chave. Só que aí, o outro menininho que estava do lado, o amigo dele, falou assim, não, tia, mas sabe como que foi? Ele contou com mais detalhes. Quando ele falou que não achou a chave, eu olhei para ele e falei assim, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Gente, eu queria abraçar aquele menino e falar, é isso, garoto. Na verdade, eu fiz isso, mas é isso aí, menino, é isso, você sabe quem você é. E ele falou assim, Deus vai fazer um milagre na sua vida, você vai achar essa chave. E aí passou um tempo, realmente ele foi, a mãe falou, filha, aqui é a chave. E aí eles agradeceram e tal. Mas perceba, eram crianças de 9 anos, que tinha acontecido uma coisa, elas tiveram a sensibilidade de ver o que aconteceu, trouxeram para mim felizes, porque eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam em quem eles acreditavam. Deus vai fazer um milagre na sua vida e ponto final. Agora, por que tem crianças que não sabem quem elas são, que não acreditam mesmo em Jesus? Porque os pais não acreditam em quem eles são. Como que você quer passar uma identidade forte para o seu filho se você não acredita quem você é? Como você quer ensinar seu filho a pedir a unção do Espírito Santo se você não faz isso? Isso não é só para adulto, não, gente. É para criança. A criança tem noção na presença de quem eles estão. A criança sabe que se pedir, Deus responde. A gente fala isso para elas o tempo inteiro. Mas o quanto você acredita nisso para você passar para o seu filho? E aí fica um monte de criança que, lá na semana faz um monte de coisa igual ao mundo, aí no sábado vem para a igreja para falar o versinho e tá bom. Essa criança tem que ser luz onde ela estiver. Ela tem que olhar para alguém que não crê em Deus e falar, Deus vai fazer um milagre na sua vida, porque eu sei quem é o meu Deus. Uma criança de 9 anos falando isso, gente. Tinha uma outra, a irmã desse menino, tem 5 anos.
Você tem que ver a oração dessa menina. Ela profetiza no meio da oração. Ela fala, Senhor Deus vai abençoar você. Ela não fala, Senhor, por favor. Ela fala, Deus vai te abençoar. Uma criança de 5 anos. 5 anos sabendo quem ela é. 5 anos sabendo quem é o Deus do qual ela fala. Ensinem seus filhos quem é o Deus que você serve. Ensinem seus filhos quem é o Pai que você adora. Quem é o Espírito Santo que faz milagres. Peçam a unção do Espírito Santo na vida dos seus filhos. Creiam nisso, porque eles serão adolescentes que ninguém vai segurar nesse mundo, não. Um adolescente que sabe quem ele é, meu filho, vixe. Um jovem que sabe quem ele é, o problema é que os nossos jovens estão meio, né, um pouquinho para cá, outro para lá. Os líderes ou os pais não firmam a identidade deles, porque eles mesmos não sabem quais são. Então, reflita. Eu falei que essa manhã era para a gente refletir em nós mesmos. A autoanálise, principalmente para mim. Reflitam quem vocês são e passem essa identidade para os seus filhos de verdade. Gente, no livro Educação, Ellen White diz o seguinte: mediante o poder de Cristo, homens e mulheres têm quebrado a tirania do hábito pecaminoso. Têm renunciado ao egoísmo. O profano tem se tornado reverente. O bêbado tem se tornado sóbrio. O pervertido, puro. Pessoas que tinham a semelhança de Satanás transformaram-se na imagem de Deus. Essa transformação é em si mesma o milagre dos milagres. Uma mudança operada pela palavra é um dos mais profundos mistérios desta palavra. Não dá para compreender. Somente podemos crer, conforme declaram as Escrituras, que é Cristo em vós, esperança e glória. Fecha aspas. Viu o poder desse trecho? Pessoas que tinham a identidade parecida com Satanás são transformadas pela palavra e ganham uma nova identidade. Porque este é o poder da palavra. É aqui que fala quem você é, não é no Instagram. É a palavra que fala o que você tem que vestir, não é o Instagram. É a palavra que fala o que você deve ouvir, não é o que está no momento agora na modinha. É a palavra que fala. Deus quer te refinar. Deus quer te esticar. À tarde vocês vão ouvir alguns testemunhos nossos do que Deus tem feito. Olha, meus amigos, não é fácil ser esticado. Dói. Dói. E eu fui bem esticada esse ano, acredite. Bem esticada. Dói, mas é isso. Esticar dói, crescer dói. Se não está sendo esticado, se não está doendo, clama e peça. É na palavra que você se baseia, não é no que os outros estão falando. E aí você não vê as coisas sobrenaturais e você não tem testemunho para contar. Quem tem testemunho para contar é quem vive com o Senhor o tempo inteiro. O tempo inteiro ele está com o Senhor. Ele tem os olhos para ver o que Deus faz. Quando eu estava lá na Amazônia, eu estava um dia viajando, a gente atendia os alunos nas casas, né? Porque era pandemia. Então, a gente pegava, entrava lá no barco, gente, esqueci o nome. Cadê o Davi para me ajudar? Não é na rabeta, voadeira. Entrava na voadeira, ó, minha família já sabe, que lindo. Entrava na voadeira, ia lá visitar os meus alunos e tal. E aí, um dia, quando eu estava indo, olhando aquela paisagem maravilhosa, né, no meio do rio e tudo, o Espírito Santo falou assim para mim. Eu olhei e ele falou assim: eu sei o que te faz feliz. E naquela hora eu lembro que eu me segurei para não chorar. De verdade, que eu olhava ali ao redor, olhava, e ele falou: eu sei o que te faz feliz, Jéssica. É que assim, confia em mim. Você achava que aquilo te fazia feliz, o seu emprego fixo, a sua internet, o dinheiro que você tinha, se quisesse comprar alguma coisa, você comprava, a facilidade da cidade, você achava que aquilo te fazia feliz. Eu sei o que te faz feliz. Confia em mim. E isso daí me marcou bastante mesmo. Foi logo no começo que eu cheguei na Amazônia. E isso é o que a palavra faz. Ela transforma. Pessoas sem identidades descobrem pela palavra que elas são feitas à imagem de Deus. Deus está escancarando, gente, a identidade que Ele nos deu. Ele está rogando para você descobri-la. Está rogando, e o manual está aqui para todos nós. É a gente que tem preguiça, né? O povo não perece por falta de conhecimento, não, gente. Perece por preguiça. A gente não querer estudar e conhecer mais. Olha, Davi, o homem segundo o coração de Deus, sabia qual era a sua identidade. Como sabia? Esse jovem sabia. Chegando no campo de batalha, o que aconteceu? Ele olhou para os filisteus e ficou como? Ficou de boinha, falando? Não, ele ficou indignado. Ele ficou indignado. Abra sua Bíblia aí em Samuel 17. 1 Samuel, desculpa. 1 Samuel 17, versículo, cadê? 26. Verso 26.
17, 26, a gente vai ler até o 31. Então, Deus falou aos homens que estavam consigo, Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Uma pausa aqui. Ele foi ousado, hein? Quem é esse incircunciso filisteu? Tipo, ele ainda menosprezou. Quem é esse daí para afrontar o povo de Deus? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Irmãos, aqui a gente vê alguém que sabia quem era, que sabia a coragem, sabia por quem ele estava lutando, tinha identidade, enfrentou, ainda menosprezou o inimigo, porque a gente tem que menosprezar o inimigo. Você quer dar crédito para Satanás, meu filho? Que é Satanás? O que é Satanás para a gente? É um nada, é um louco, é um anjo louco. Então tem que menosprezar Satanás mesmo. Ele chegou, menosprezou o inimigo, e aí o que aconteceu? Eliabe, o irmão mais velho, veio querer diminuir, veio querer aquela identidade, aquela força que Davi estava tendo. O irmão dele quis puxar o tapete dele. Falou: o que você veio fazer aqui? Né? Tipo, volta. Você só veio aqui querer olhar as coisas e tal. Ele falou o quê? Eu só fiz uma pergunta e desviou. Irmãos, vou tirar alguns textos daqui, algumas lições que a gente tem que aprender. Davi sabia quem era. Davi sabia de quem ele era filho. Davi sabia por quem ele estava lutando, de onde vinha o poder. Davi menosprezou o inimigo mesmo. Pisou em cima do inimigo. Estava nem aí com o inimigo. E daí, que é um gigante? O que é um gigante para Deus? Eu venho em nome do Deus vivo. Ele menosprezou. E quando Eliabe veio querer amedrontar ele virou o rosto e ignorou. Ele virou o rosto e ignorou. Sabe, irmãos, quando a gente começar a se posicionar como um filho mesmo, com identidade, quando a gente começar a testemunhar, quando a gente começar a se prostrar como um embaixador, agir como um embaixador, muita gente vai te ridicularizar. Muitos vão falar que você está sendo extremista. Ah, esse daí está sendo extremista. Esse daí está sendo bitolado. Olha como está bitolado. Muitos vão falar que não, que isso daí era para o tempo dos discípulos. Isso não pode ser para você agora. Você não pode orar ali colocando a mão sobre alguém. Não, isso não. Muitos vão deixar você querendo te deixar lá embaixo. Mas sabe o que você faz? Um embaixador que sabe quem é, não dá ouvidos a balelas. Davi nem ligou para que Eliabe estava falando para ele. Ele não perdeu tempo com o irmão mais velho. Ele olhou e falou: beleza, é nóis. Virou e foi fazer o que tinha que fazer. Quem sabe a identidade que tem, quem é um embaixador, um testemunho, um filho de Deus, ele não perde tempo com quem não é. Ele não perde tempo ouvindo em quem não crê. Isso vai acontecer quando você se posicionar de verdade. Quando você pegar a sua bandeira e falar: eu sou isso. Porque a Bíblia fala que eu sou. Uma galera vai te ridicularizar. Inclusive os de dentro. Você vai perder, talvez, amigos. Talvez você vai perder, às vezes, até a família. Em alguns lugares aí pode um pouquinho te ridicularizar. Como aconteceu com Eliabe. Era irmão de Davi. Era irmão. Só que o embaixador de Deus, testemunha de Deus, ele não perde tempo com isso. Ele vira o rosto e segue firme. Não dá tempo de você perder tempo. Não dá tempo de você perder tempo com balela, com gente que não acredita no que você acredita. Gente, e infelizmente, gente, isso muitas vezes acontece com quem é cristão mesmo, né? Porque às vezes o não crente, ele até respeita você, às vezes te admira, às vezes quer saber: nossa, que fé é essa? Me conta. O problema é quando está o seu parceiro do lado, que também é crente, cresceu com você na igreja, aí quando você começa a falar: eu vou sair por aí pregando no meio da rua, não quero nem saber. E a pessoa fala: ai, você está doido. Eu vou orar em nome de Jesus para curar. Nossa, você está viajando, cara. Para com isso. Para, um monte de gente vai ficar falando de você e tal.
O embaixador não liga para isso. O filho de verdade de Deus, que sabe quem ele se afasta dessas pessoas. Eu falei para vocês no começo, vá atrás de quem está na mesma pegada que você. De quem quer falar de Jesus de verdade. De quem quer ser discípulo de verdade. De quem quer andar com Cristo e renunciar tudo o que for possível em nome dele. Esse é um verdadeiro discípulo. E Davi fez isso. Davi nem ligou, falou, você é doido, eu vou continuar aqui, não quero nem saber. E quando a gente... lembrando de um também, quem foi bastante ridicularizado na Bíblia? Paulo. Paulo foi ridicularizado. Se você ler, você pode ler também nos Embaixadores, que é o Atos dos Apóstolos, né? Falando bastante da vida de Paulo. Ele também foi ridicularizado pelas pessoas. E Paulo ligava? Lógico que não. Virava, recalculava a rota e falava, continua. Não ligo para o que estão falando de mim. Continua. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 306, diz o seguinte, é a união com Deus que lhes atrai a inimizade com o mundo. Dificilmente, quando você se posicionar de verdade, gente, não estou falando de se posicionar mais ou menos, não. Se posicionar de verdade. Dificilmente não, é impossível você ter a amizade do mundo. Não dá para ter amizade do mundo. Jesus já falava isso, em João 15, 19, diz que o mundo os odeia porque vocês não são do mundo. Agora, se você está sendo muito amado pelo mundo, meu irmão, reflita aí. Alguma coisa está errada. Se está sendo muito queridinho pelo mundo, se você faz muito parte desse mundo, você não está sendo discípulo. Os discípulos não eram amados por onde eles passavam, né? Por todos. Em Tiago, abram, por favor, a Bíblia em Tiago 4:4. Olha o que ele diz. Tiago 4, versículo 4. Ele estava falando sobre a origem das contendas, né? Por que existia contendas, discussões. E aí ele fala assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele já está falando aqui. Tiago já estava avisando que você não dá para você se posicionar como um discípulo verdadeiro e querer paz. Por onde você chegar, vai ter paz. Por onde você chegar, você vai ser benquisto e amado. Jesus já falou isso, que não ia ser assim. Não vai ser assim quando você se posicionar. Não ache que se posicionando você ainda vai ser muito bem amado e querido por aqueles que não amam ao Senhor. Por aqueles que não creem na mesma crença que você, ou por aqueles que simplesmente olham e zombam de você, acham que você está exagerando. Não vai dar. Isso não vai acontecer. E se prepare para isso, gente. Mais vale o reino dos céus do que as amizades daqui. Continuando. Nós descobrimos que nós temos 3 títulos. Alguém ainda lembra dos títulos? Filho de Deus. Depois o quê? Embaixador. Testemunha. Nós somos tudo isso e ainda temos mais, né? Nós, gente, aprendam com Davi, com Paulo e com todos os outros a apossar a identidade que você... Se apossar, se inteirar, colocar para dentro de você quem você é. Coloca para dentro, internaliza, acorda e fala, hoje eu acordei para tremer o inferno. Eu não acordei para qualquer coisa, não. Hoje eu acordei para abalar as estruturas, Satanás vai ficar com ódio, Satanás vai tremer, mas eu sigo firme. Agora, se você acorda e Satanás falar, yes, ele acordou, meio ruim, meio estranho. Satanás não tem que estar feliz porque você acordou, não. Deus é um pai amoroso, ele é. Deus é um pai justo, ele é, mas ele é o nosso general. Ele é o nosso general. E você já viu algum general, quem aí já serviu o exército, não sei, algum general super, né, assim, bonzinho, que fala manso. Vai lá, meu filho, entra nessa fila logo. Vai. Ixi, 10 polichinelos vai ter que pagar. Vocês já viram alguém falando isso? Nem no Clube Desbravador, quando na minha época, né, podia pagar. Era assim. Diretor é diretor, gente. Lógico que ele é amoroso, lógico que ele é carinhoso, que ele entende, mas ele é firme. Não confundam isso. Deus é amoroso, Deus é nosso Pai, Ele perdoa, mas Ele é firme. Ele é firme. Ele fala para a gente obedecer, então obedeça. Ele é o nosso general, o soldado obedece. Por que a gente não obedece ao nosso general? Ele falou, você vai. Ele falou para mim e para o Davi, vai para a Amazônia, a gente foi. Obedeça.
Obedeça. O filho que sabe que é tudo isso daqui, ele obedece ao pai. O filho, quando sabe o pai que tem, vê aí quem é pai, deve saber isso. Eu não sou mãe, não tenho filhos, mas quem é pai deve saber. Quando o filho tem aquele orgulho de você, e aí você chega na escola, o que ele faz? Meu pai, ali, ó, ele ali, ó, meu pai, vem cá, pai, vem cá. Porque você é aquele pai descolado, você é aquele pai legal, você é o pai divertido dos amigos, você é até muito querido pelos amigos dos seus filhos, né? Todo mundo quer ir para sua casa. E o tio tal, sempre assim. O filho que sabe o pai que tem, ele fica falando dele o tempo inteiro. Meu pai, nossa, meu pai foi muito legal hoje, a gente fez isso. O filho que sabe o pai que tem, fala dele o tempo inteiro. Não consegue ficar calado. Para alguns pode até ser chato. Nossa, não para de falar disso o tempo inteiro. Mas o filho que sabe, o pai que tem, amoroso, os milagres, tudo que aconteceu, ele não para um minuto de falar dele. Ele fala, ele quer falar, ele quer contar, ele quer que ele conheça. Vem cá, porque você também é filho. Esse pai não é exclusivo meu, ele é seu também. Então, vem conhecer quem é esse pai, que a mesma coisa que fez por mim, vai fazer por você. O filho, de novo, o filho que sabe o pai que tem, não fica calado. Ele vai falar o tempo inteiro dele. E abre a sua Bíblia, volta para lá. A gente está hoje indo e voltando. Isaías 46:3. Isaías 46:3 fala o seguinte: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Este é o nosso Deus. Aquele que te carrega desde o ventre materno. Aquele que te carrega e está implorando para você resgatar a sua identidade. Está implorando. Acorda, meu filho, acorda, eu tenho uma identidade para você. Está perdendo tempo com o quê aí? Está perdendo tempo com o que o outro está falando que você é, se eu já falei quem você é. Descubra quem você é e segue, avante. E por último, irmãos, nós somos adoradores. Nós somos filhos, nós somos embaixadores, nós somos testemunhas e, por fim, nós somos adoradores. Não dá para você ser filho porque é uma cabeça, tá vendo? É um degrauzinho. Você é filho. Você viu que você é filho, você é embaixador. Aí você se apossou que é embaixador? Próximo passo. Agora eu sou testemunha. Eu vou testemunhar. Você viu que você é testemunha? Você dá o próximo passo. Eu adoro. Porque é impossível você ser embaixador, filho, testemunha e não adorar o Senhor. Em Isaías 43:21, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Ele te fez para ser tudo isso que eu falei e para dar louvor para Ele. Render louvor a Ele. Deus te fez para isso. Você será um verdadeiro adorador quando se apoderar de todos esses títulos que Deus deu para você. Todos, não é só um não, gente. São todos os títulos que Deus deu para você. Levanta a sua cabeça. Arruma a sua armadura. Coloca seu capacete e vai para a guerra. Se você não entrou na guerra ainda, entra. Entra na guerra. Ainda dá tempo, mas vai acabar. E está bem perto de acabar. Então, entra na guerra e fala: Senhor, estou pronto para ser o seu soldado. Ó, me apresentando, com a mão direita, né? Me apresento. Estou pronto. O que o Senhor quer que eu faça? É para ir lá no correio falar? Eu vou. É para orar pela professora que está doente? Eu oro. É para largar tudo e morar no Amazonas? Eu vou. O que Deus está pedindo para você fazer? Não é a mesma coisa que para mim. E às vezes, irmãos, eu olhava para outras pessoas e falava: poxa, queria ter esse mesmo testemunho aí, ó. Nossa, queria viver. Não é a mesma coisa. Deus tinha algo para mim. Deus tinha algo para mim. Era diferente das outras pessoas que eu olhava e que eu queria. Então, Deus tem algo para você. Não precisa olhar para a gente e falar: poxa, acho que eu não tenho coragem, Senhor, de largar tudo e morar no meio da Amazônia. Não, isso não é para mim. Mas quem disse que é para você? Qual é o que Deus está te chamando? Não seja igual aquele rapaz que orava, Deus acordava ele e ele voltava a dormir. Deus está aí falando, e você dando aqui, ó, de um João sem braço. Não, acho que isso não. Isso? Não, isso não. Aí é demais, né, Senhor? Aí é demais também, pera lá. Ou você é um soldado ou você não é. O soldado no exército obedece o general e ponto final. Ele doa a sua vida pelo país dele. É tão lindo quando a gente vê esses vídeos, não é?
dos soldados que voltam da guerra. E a gente, nossa, faz aquela festa. E tá, aqui não, porque não tem guerra, mas quando a gente vê os outros vídeos dos Estados Unidos e tal, que orgulho daquele soldado que foi para a guerra pelo seu país. A gente, nossa, que lindo, que orgulho. Sendo que você foi chamado para fazer isso. Você foi chamado para largar tudo e viver como um soldado, como os discípulos. Não ache, gente, que o poder do Espírito Santo ficou lá no Pentecostes. Não ache, porque não ficou. É para hoje. É para hoje. Ora e peça a unção do Espírito Santo na sua vida. O triplo, o quádruplo, quanto, Senhor? Porção dobrada, triplicada, eu quero mais. Tenha sede de Deus e Ele vai te saciar. Tenha fome de Deus e Ele vai te alimentar. Não perca tempo com coisas que não fazem você andar no sobrenatural de Deus. Porque é isso que Satanás quer. Satanás é o dono desse mundo. Satanás é o dono da moda. Satanás é o dono dessas músicas profanas, ridículas, que as crianças ouvem e os adultos também. Este é Satanás. Se afaste disso, desvie o olhar, faça igual Davi. Nem estou ligando para o que você está falando, Eliabe, meu foco é aqui, meu foco é o Senhor. Desvia o olhar, senão você não vai andar no sobrenatural de Deus. Você não vai ter essa percepção, esse feeling de Deus. Quando eu estava, para finalizar, eu estava lá no Amazonas, a gente foi para uma outra cidade para comprar umas coisas. Nem lembro quanto tempo que fazia que a gente já estava, acho que uns 5 meses. E lá no Amazonas, a gente vai contar isso mais à tarde, mas só dando um spoiler. Lá no Amazonas, a gente não tem telefone, sinal de telefone, nem internet. Então, a gente não tem comunicação. A gente tem um telefone rural que a gente consegue falar quando funciona, porque às vezes não funciona. A gente fala com a nossa família, fala quando a gente tem que resolver coisas. Então, lá a gente não tem influência de músicas, a gente não tem influência de televisão, a gente não tem televisão. Poderia ter, mas ninguém quer ter lá, dos professores. A gente não tem televisão. A gente não ouve música secular, não ouve música, nem às vezes, porque às vezes você fala, mas eu também não ouço música secular, mas às vezes a gente ouve no rádio, na academia, né? E isso acaba entrando na nossa mente. Mas lá a gente não tinha isso, eu nunca tinha vivido isso na minha vida. E lá a gente ficava, assim, sem nada, só com louvor, cantando, louvando e tal. E aí um dia eu entrei no mercado. E aí quando eu entrei no mercado fazer as compras, tal, na cidade, estava tocando uma música lá. Nem sei qual a música que é, nem quero saber. Mas eu lembro que quando eu ouvia a música, fazia muito tempo que eu não ouvia música secular. Quando eu ouvi a música, eu parei e olhei para o Davi e falei, você está ouvindo a letra dessa música? Como que uma letra dessa está passando no mercado? Só que, irmãos, o engraçado é que essas músicas já passavam antes. É que meu ouvido estava refinado. É porque o Espírito Santo estava me limpando. Eu estava acostumada com essas músicas. Por que eu não me assustava aqui em São Paulo com isso? Por que na academia, no rádio, no mercado, eu ouvia isso e falava, essas músicas aí, nada a ver, né? Porque eu estava acostumada, estava na minha mente. Quando eu fiquei separada, meses, sem ouvir nada, e eu entrei no mercado que estava tocando a música, eu fiquei chocada. 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 E músicas que a gente ouve aí e tal, e ensinando tudo que é de pior, sobre traição, falando sobre o corpo da outra pessoa, ensinando a desejar o corpo da outra pessoa, ensinando a trair. E a gente ouve e acha, não, mas eu não me atinge isso não, viu? Enganoso é o coração do homem. Acha que a gente não se influencia com isso. Não, imagina. Quer refinar o seu ouvido, quer refinar os seus olhos. Tira tudo isso da sua vida. Foca em quem é o seu general. Tira, irmãos, isso atrapalha. Isso atrapalha o seu refinamento. Não ache que não atrapalha, porque atrapalha sim. Você começa a achar normal. Quando a gente começar a achar que o mundo é normal, é muito perigoso. Porque não é normal. Nós não fomos chamados para ser iguais a eles. Nós somos chamados para amar a eles e trazer para Cristo. Mas não, eu preciso me inteirar da moda para eu conseguir chegar e falar do Evangelho. Eu preciso estar a par dos filmes e das séries que estão acontecendo, porque aí eu vou ter um assunto para falar com eles sobre isso. Você acha que Paulo fazia isso, gente? Você acha que Pedro fazia isso, os discípulos? Jesus fazia isso? Eu preciso me inteirar do que está acontecendo aqui para eu ter um assunto e colocar o Evangelho. Vai e fala do Evangelho simples, sem muitas palavras difíceis, só vai e fala. Mas refine o seu ouvido, refine os seus olhos e grandes coisas vão acontecer. Porque eu posso dizer que nesse ano que eu fiquei separada de tudo, bem separada, sem internet, sem nada, eu senti muito mais Deus em tudo que eu via. Em tudo, numa arara que passava assim, em cima eu olhava e eu falava, bom dia, Senhor. Obrigada, Senhor. De vezes que eu orei pedindo, Senhor, me manda uma arara. Vai, eu queria tanto ver uma arara. Arara.
porque esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Eu espero de verdade que hoje você saia empoderado na palavra, que você saia crendo que você é um filho, que você é um embaixador, que você é uma testemunha viva e que você é um adorador, que não tem como não se prostrar diante do Criador que faz tudo isso por você. Recalcula a sua rota quantas vezes for necessário. Recalcula, até encontrar. O general está lá. Se apresente ao general e saiba que ele é firme e ele exige obediência sua. Obediência de servir ao soberano. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar em pé para orar? Amado Pai, soberano, altíssimo Rei e Senhor, que está agora sentado no teu trono, olhando para nós. Louvado seja o teu santo nome. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor lindo e maravilhoso que foi cantado agora, Pai. Só o Senhor merece isso, Senhor. Meu Deus, aqui está a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, qual o Senhor amou tanto, meu Deus, tanto, que a gente já sabe que foi feito o maior sacrifício desse mundo, que foi entregar o seu filho por nós. Ó, Senhor, obrigada. E realmente nós queremos, quando subirmos ao céu, queremos ver todos os patriarcas, os profetas, mas quando virmos Jesus, olhar nos olhos de Jesus e agradecer por todo esse sacrifício será surreal. Deus Pai, soberano, ouve a nossa oração. Senhor, por favor, eu peço que o Senhor restaure a nossa identidade, Senhor. A identidade que o Senhor já nos deu desde o ventre da nossa mãe, mas que o inimigo sujo, imundo, ladrão, vem e destrói todo dia, falando que a gente não é nada disso do que o Senhor nos deu, os títulos. Ó Pai, nos dê força para vencer o inimigo. Nos dê força, nos dê poder vindo dos céus, para que toda vez que a gente dobre o nosso joelho, para que toda vez que a gente abra os nossos olhos, o inimigo trema. Trema porque um soldado levantou. Trema porque o soldado está pronto para a guerra. Senhor, nos faça soldados servindo a Ti, o nosso general, o maior general de todos, Pai. Nós não estamos nesse mundo para brincadeira. O Senhor nos mandou para uma guerra. E o Senhor confiou a nós este momento da terra, Pai. O Senhor confiou a nós, não foi aos discípulos, foi a nós. O tempo mais difícil, Senhor. Então, por favor, nos ajude a recalcular a rota. Nos ajude a não nos distrairmos mais com essas coisas que não agregam em nada a nossa vida, que não agregam em nada a nossa identidade. Pai, o Senhor está ali, o Senhor está aqui, o Senhor está na Bíblia, o Senhor está na natureza, o Senhor está o tempo inteiro com a gente, o Senhor nos mostra milagres todos os dias e várias vezes a gente nem percebe porque a gente está distraído. Perdão, Senhor. Perdão por isso. Nós somos falhos, mas nós temos poder, porque o Senhor disse que nós teríamos poder vindo do Espírito Santo se a gente confiasse de verdade. Se a gente tivesse uma fé de verdade. Senhor, aumenta a nossa fé. Esse é o meu pedido para essa manhã. Aumenta a nossa fé. Não deixe que a gente caia na tentação do inimigo de achar que está tudo bem do jeito que a gente está. Ajude a gente a dar o próximo passo. Nós já sabemos que somos amados, agora é o próximo passo. Sermos embaixadores, sermos testemunhas, sermos adoradores e subir, Senhor, e nunca estagnar, nunca parar. O Senhor não é um estacionamento, o Senhor é um caminho. Que a gente continue neste caminho estreito. O Senhor já disse que seria difícil. Então, se estiver muito fácil, a gente estiver no caminho largo, Pai, puxa a gente para o estreito. Coloca a gente no estreito, porque esse é o caminho que leva para a salvação. Abençoe cada membro dessa igreja, cada família representada aqui. As lutas, eu te peço um poder especial vindo do Espírito Santo para que reforce a identidade de cada um, desde o pequenininho, Senhor, desde o bebezinho até o mais idoso, que todos saibam quem eles são, que todos tenham identidade restaurada nessa manhã, Senhor. Traga-nos de volta à tarde para que a gente continue testemunhando, compartilhando o que o Senhor tem feito em nossa vida e trocando ideias com os nossos irmãos e que tudo, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória. Nada daqui é para nós ou para os homens, é para ti. Nos leve agora para casa em segurança. É o que eu te peço e agradeço em nome do santo, amado e doce nome de Jesus. Amém.